Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula. Como é que vocês estão? Tá tudo bem aí? Estão se cuidando, estão se protegendo? Não refresca não, que o negócio é sério. Mas vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Grandezas escalares e vetoriais. É uma parte muito importante da física e que complica muito na hora do vestibular, na hora de um Enem. Não saber a diferença entre o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetoriais e as suas particularidades. Vamos desenrolar isso aí para facilitar essa matéria. Primeiramente, nós vamos ler com bastante atenção essas definições aqui, essas teorias. Primeiro, uma grandeza é tudo aquilo a que se pode atribuir um valor numérico e uma unidade de medida. Ok? Então, se eu posso dizer assim, 3 metros é uma grandeza, R$2 é uma grandeza, é um valor numérico e uma unidade de medida. Okay? 2 metros, por exemplo, valor real, valor numérico 2, unidade de medida metro. Em outras palavras, é tudo aquilo que pode ser medido. A atribuição de valores para as grandezas é feita por meio de padrões estabelecidos ou regras que podem ser reproduzidas em laboratório. Após os padrões para a determinação das grandezas serem estabelecidos, as unidades de medidas então são escolhidas. Então, como vocês já viram, isso daqui há uma regra para se estabelecer essas grandezas, tá? Não é feita de qualquer jeito. Então vamos lá. Na década de 60 existiam grandes quantidades de sistemas e padrões de medidas, cada um com suas unidades próprias, o que dificultava, por exemplo, a produção científica, haja vista a complicação de se conhecer todos os padrões e sistemas propostos. Buscando padronizar as unidades de medida das grandezas, a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas criou o Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional estabelece quais são as unidades e os padrões necessários para a determinação de cada medida. Além disso, foram determinadas unidades consideradas fundamentais, e a partir destas derivam todas as demais. A tabela abaixo mostra as grandezas fundamentais consideradas pelo SI e suas unidades de medidas e símbolos. Então veja bem, desenrolando isso aqui tudo aqui que nós lemos. Antigamente, vamos colocar assim, o Brasil usava metro, os Estados Unidos usavam pés como unidade de medida, né? Os Estados Unidos usavam pés, outro país usava 1 quilômetro e assim por diante. É uma bagunça danada. Então, a fim de acabar com tudo isso, padronizar a coisa, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, criou-se um Sistema Internacional de Medidas. Hoje, por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim, qual o tamanho do seu terreno? 10 jardas. No nosso entendimento fica complicado, entendemos o que é 10 jardas. Né? Mas, por exemplo, se fosse o caso de ser tudo padronizado, né, se os Estados Unidos adotassem a mesma coisa que nós, a mesma unidade de medida, a pessoa vai chegar e falar assim, é metro. Então já sei qual o tamanho do terreno da pessoa. Fica mais fácil. Né? Esse foi o intuito, então, dessa conferência. Fazer com que as coisas ficassem mais simples de serem entendidas por todos. Né? Aqui, então, está algumas dessas grandezas. Por exemplo, para a temperatura, a unidade do Sistema Internacional é Kelvin. Só que também pode ser usado Celsius, tá? Celsius também faz parte do Sistema Internacional de Medida. Para comprimento, metro. Para massa, quilo. Para corrente elétrica, ampere. Intensidade luminosa, candela. Quantidade de matéria, mol. Tempo, segundo. Então foi isso que a conferência fez. Ela fez a conferência dele lá e chegaram a esse padrão aqui, ó. Temperatura no mundo todo tem que ser Kelvin. Mas nos Estados Unidos é Fahrenheit. Tudo bem. Só que na hora que eles têm que fazer a conversão, eles têm que fazer para Kelvin. Então, ou então para Celsius. Então, por exemplo, um avião quando sai dos Estados Unidos e a pessoa pergunta assim, o comandante, qual é a temperatura no Brasil? Ele não pode dizer 24 graus Fahrenheit, ele tem que dizer 24 graus Celsius. Tem que dizer a temperatura daqui, porque é internacional, né? Podemos citar como exemplo de grandeza derivada a força.
A unidade de medida de força é o Newton, que advém das unidades de comprimento, massa e tempo. Agora vamos ver uma separada da outra. A escalar dá outro tipo de grandeza. As grandezas escalares são aquelas que podem ser completamente caracterizadas apenas com um número seguido de uma unidade de medida. É o caso, por exemplo, da massa. Ao dizermos que o objeto possui 10 kg, a informação foi completamente passada e não há necessidade de complemento. Assim, podemos entender que essa grandeza é escalar. Então, quando você fala aqui, quanto pesa isso? 10 kg. Então, você não precisa de mais nada. Aí você vai ter uma noção se é leve, se é pesado, se dá para você carregar ou não. Correto? Quando você fala assim, qual é a temperatura de hoje? Hoje está 20 graus. Não precisa, 20 graus centígrados. Você não precisa de complemento nenhum. Você já sabe se está frio ou quente, se você vai sair com uma roupa mais leve, mais pesada e assim por diante. Isso é grandeza escalar, quando basta para o nosso entendimento apenas um número ou a unidade de medida. Ok? Temperatura, massa, tempo, energia, etc. são exemplos de grandezas escalares. O tratamento dessas grandezas é algébrico, isto é, as operações envolvendo grandezas escalares podem ser feitas normalmente. Então não tem problema nenhum eu somar 20 kg com mais 10 kg. Não tem problema nenhum eu somar 3 graus centígrados com 10 graus centígrados. Não tem problema nenhum. Agora, e as vetoriais? Esse é o grande problema. As vetoriais precisam de 3 informações para serem completamente caracterizadas. Ela precisa do módulo, número, da direção e do sentido. O módulo corresponde ao valor numérico da grandeza, o número. A direção é a reta de atuação, horizontal, vertical e diagonal. E o sentido determina como a grandeza atua em determinada direção, da direita para a esquerda, da cima para baixo, da esquerda para a direita, de baixo para cima e assim por diante. Se dissermos que uma força de 50 newtons empurrou um objeto, precisamos dizer para onde esse objeto foi empurrado. Ao mostrar apenas o valor numérico, a informação fica incompleta. Podemos afirmar, por exemplo, que uma força de 50 newtons empurrou um objeto na horizontal, para a direita. Então vejam bem isso. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Se dissermos que uma força de 50 newton empurrou um objeto, você vai se perguntar assim, tá, empurrou um objeto para onde? Estava onde e foi para onde? Está precisando de mais informações. Eu sei que o que é 50 newtons? É uma força. Agora, se empurrou um objeto, empurrou para onde? É a mesma coisa que você está procurando no teu celular e alguém fala assim, ó, eu peguei ele. Tá, você pegou ele? Já sei. Agora você pegou ele, levou para onde? Então precisa de mais complemento para você entender a coisa de uma maneira completa, a fim de que você possa tomar uma ação. Então é isso que quer dizer grandeza vetorial. Só o número e a unidade de medida não é o bastante para você entender a situação. Você precisa de mais informações a fim de que você possa entender o que está sendo dito ou feito, né, pelaquela grandeza. Então, o vetor é o representante das grandezas vetoriais e é quem indica as 3 características de uma dada grandeza vetorial. A figura que nós vamos ver, ela mostra 2 forças que atuam sobre o objeto de massa m. A partir dos vetores, que são as setas, os vetores são representados por setas, que representam as forças 1 e 2, podemos dizer que o movimento é horizontal para a direita e que a força 1 é maior que a força 2. Ok? Vamos ver isso aí. Então nós temos aqui o objeto. De alguma massa, vamos dizer assim, que ele tem 10 kg. Empurrei o seu objeto com força de 10 newton, né? Mas você empurrou para onde? Aqui está dizendo. Eu empurrei no sentido horizontal de esquerda para a direita. Pronto, já estou entendendo tudo ali. Entendo também que, devido à seta, esse vetor F1 é maior que esse vetor F2. Então, nós podemos ver que as operações envolvendo esse tipo de grandeza são chamadas de vetoriais. Por isso, nem sempre
uma força de 4 N somada a outra força de 4 N resultará em uma força de 8 N. Aí vai entrar então, por que nem sempre aquelas forças somadas vão dar aquele resultado? Por quê? Aí nós vamos entrar agora nos vetores. Os vetores, nós temos que ter essa noção aqui. Ó. Em termos das ciências exatas, vetores são segmentos de reta. Ou seja, se é um segmento de reta, eles são orientados, responsáveis pela caracterização das grandezas, definidas como vetoriais. Então, nós temos aqui que entender o que é um segmento de reta. Nós temos reta, semi-reta e segmento de reta. Né? A reta não tem início, não tem fim. O segmento a semi-reta tem início, mas não tem fim. E o segmento de reta, ele tem início e tem fim. Correto? Então, esse segmento de reta é orientado e é responsável pela caracterização das grandezas definidas como vetoriais. É importante salientar que a palavra vetor assume significados diferentes dependendo do contexto em que é aplicada. Então, vamos ver. Os agentes que disseminam doenças infecto-contagiosas, por exemplo, também são chamados de vetores, mas não são esses vetores que nós estudamos na física. Então, nós vimos aqui que os vetores representam uma grandeza vetorial, indicam o seu módulo, direção e sentido. Então, está aqui, ó. Só está faltando o módulo, né? Mas está aqui a direção e está aqui o sentido desse vetor. O módulo é o valor numérico do vetor, seguido da unidade de medida que define a grandeza vetorial. Conforme nós já vimos, né? A direção é a reta onde o vetor está localizado. E as direções possíveis são diagonal, horizontal e vertical. O sentido trata-se de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Assim, os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o leste, para o norte, etc. Então, nós vemos aqui que esse vetor, ele está na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Beleza? O vetor a seguir representa uma força que atua na horizontal para a direita e que possui módulo igual a 50 N. Está aqui o módulo, com a sua unidade de medida, está na horizontal, da esquerda para a direita. Já o vetor de baixo possui o mesmo módulo, 50 N, porém a sua direção é diagonal e o sentido de baixo para cima. O início do vetor é sempre aqui, o final dele é sempre na ponta da seta, ok? Ele que determina se é de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Aqui nós podemos ver aqui várias coisas que nós podemos utilizar com relação a vetores. Ó. Nós temos aí teorema de Pitágoras, lei de seno e de cosseno e assim por diante. São muitas coisas que estão envolvidas os vetores. E essas contas nós vamos fazer com os vetores. Vamos ver as operações com vetores. Na mesma direção. Para realizar a operação com vetores na mesma direção, devemos inicialmente estabelecer um sentido como positivo e outro como negativo. Normalmente utilizamos como positivo o vetor que aponta para a direita, já o negativo é o vetor que aponta para a esquerda. Então, toda vez que a gente vê um vetor apontando para a direita, nós chamamos de positivo, apontando para a esquerda, nós chamamos de... Pronto, aqui. Esse vetor aqui, ó, é positivo, esse vetor aqui é negativo, positivo, 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 negativo, positivo. Então, isso aqui é o que a gente convencionou. Os vetores A, B e C têm a mesma direção, porém o C possui sentido contrário. Então aqui, ó, A, B e C, eles têm a mesma direção. O que é? É horizontal. Eles estão na horizontal, correto? Porém, o C está em sentido contrário. O A e o B estão da esquerda para a direita e o C está da direita para a esquerda. Utilizando a convenção de sinal, temos A e B com sinais positivos e C com sinal negativo. Sendo assim, o módulo do vetor resultante de, esse vetor aqui, ó, resultante, será dado pela equação. D será igual a A mais B menos C.
Então nós vamos somar aqueles dois vetores que estavam na mesma direção e sentido e vamos subtrair com o vetor que estava no sentido contrário. O sinal de D indica o sentido do vetor resultante. Se D for positivo, seu sentido será para a direita, mas se for negativo, seu sentido será para a esquerda. Esse é apenas um exemplo, né, de como nós podemos resolver essas operações quando houver mais de um vetor. Agora, quando eles forem perpendiculares, não devemos nos esquecer que a palavra perpendicular significa 90 graus entre si. Então, dois vetores eles formarão um ângulo de 90 graus entre si se eles forem perpendiculares. Suponha que o módulo saia do ponto A e vai na direção oeste, deslocando-se a uma distância D e chega ao ponto B. Em seguida, ele sai do ponto B e vai até um ponto C, deslocando-se a uma distância D2, agora na direção norte, conforme mostra a figura, para nós entendermos melhor. Está aqui a figura. Está aqui o vetor vai de A até B, está aqui tudo exemplificado conforme são as coisas. Norte, sul, leste, oeste. Então está de acordo com o enunciado que a gente viu no slide anterior. O deslocamento resultante do ponto A até o ponto C é representado pelo vetor D. Então está aqui, ó. O vetor D é o resultante do deslocamento de A a B até C. Nós vimos então que aqui formou um ângulo de 90 graus. Observe que a figura formada corresponde a um triângulo retângulo em que os vetores D1 e D2 são catetos e D é a hipotenusa. Sendo assim, podemos calcular o módulo de D através do teorema de Pitágoras, que é esse daqui ao quadrado, D1 ao quadrado, mais D2 ao quadrado, vai ser igual ao D ao quadrado. Então, toda vez que formar um ângulo de 90 graus nesses vetores, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para resolver essas questões. Então, como nós vimos, quando nós tivermos um ângulo de 90 graus formando por esses vetores, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras para resolver as nossas questões. Agora, e quando eles não estiverem nem na mesma direção e nem formando 90 graus, o que nós faremos? Nós vamos ver, então, a partir de agora, quando os vetores estiverem em direções quaisquer. Quando dois vetores fazem entre si um ângulo diferente de 90, um ângulo alfa diferente de 90, não é possível usar o teorema de Pitágoras, mas as operações podem ser feitas através da regra do paralelogramo. A figura a seguir mostra o deslocamento resultante D de um módulo que saiu do ponto A e deslocou-se a uma distância D1, chegando ao ponto B. Em seguida, ele deslocou-se a uma distância D2 até chegar ao ponto C. Vamos desenrolar isso aí. Tá aqui, ó. Não forma ângulo de 90 graus, é um ângulo diferente de 90. Não estão na mesma direção, né? Cada um tá lá. Esse aqui está de baixo para cima, esse aqui, o azul, está em diagonal, esse daqui está da esquerda para a direita, então não dá para a gente somar nem subtrair. O único jeito que nós fazemos isso é pela regra do paralelogramo. Então, como é que vai ser? O ângulo D, que é esse ângulo aqui, ele vai estar ao quadrado. Esse daqui é o vetor resultante, ângulo não, desculpa, o vetor resultante vai estar D ao quadrado, vai ser igual a esse vetor aqui ao quadrado, mais esse vetor aqui, mais duas vezes o vetor D1 vezes o vetor D2 vezes o cosseno do ângulo, ok? O ângulo é o cosseno desse ângulo aqui que vai ser dado. Beleza, pessoal? Então, dessa forma, nós vimos as três formas que nós podemos calcular os vetores, né? Tanto pela soma, pela subtração, como por teorema de Pitágoras, como também pela regra do paralelogramo. Então, nós vimos que nós podemos fazer vários cálculos para poder chegarmos a um vetor resultante. Ok? Vou estar colocando esses exemplos aí para vocês, mais exemplos e exercícios
no portal, e também estou mandando folha de exercício evangélico para que ela possa passar para vocês, a fim de que vocês possam exercitar sobre isso aí. Quando eu passo exercício, utilize essa videoaula aí para ajudar vocês nesses conceitos aí de vetores e de grandeza vetorial e grandeza escalar, a fim de fazerem os exercícios. Fique com Deus, até a próxima videoaula e se cuidem, tá? Um abraço a todos.